O Consolador. Ditada pelo Espírito, Emmanuel. Primeira edição lançada em 1940. Psicografada por Francisco Cândido Xavier. Primeira parte. Ciência. O Espiritismo e a necessidade da ciência. Parte 5. 4. Ciências combinadas. Esforços do homem. A história da civilização no plano espiritual. Falsos julgamentos. Responsabilidade do historiador. Canonização e realidade espiritual. Primeiras formas planetárias. Etapas evolutivas da Terra. Elementos de formação. Comoções geológicas. Notícias dos textos sagrados. Pergunta 80. As chamadas ciências combinadas, entre as quais a história, a geologia e a geografia, surgiram no mundo tão só pelo esforço dos espíritos aqui encarnados? Emmanuel. Indiretamente, as criaturas humanas têm recebido, em todas as épocas, a cooperação do plano espiritual para a edificação dos seus valores mais legítimos. As chamadas ciências combinadas são expressões do mesmo quadro de conhecimentos humanos, com igual convergência para a sabedoria integral, no plano infinito. A história, como a conheceis, não é uma estatística dos acontecimentos do planeta através das palavras. Todas elas são processos evolutivos para os valores intelectuais do homem, a caminho das conquistas definitivas de sua personalidade imortal. Pergunta 81. Nos planos espirituais, a história das civilizações terrestres é conhecida nas mesmas características em que a conhecemos através dos narradores humanos. Emmanuel. A descrição dos fatos é aproximadamente a mesma, todavia, os métodos de apreciação dos acontecimentos e das situações divergem de maneira quase absoluta. Muitas vezes os heróis nos livros da Terra são entidades misérrimas na esfera espiritual. Verifica-se, então, o contrário. Conhecemos espíritos altíssimos que vieram do mundo cobertos de virtudes gloriosas, e que não constam de nenhuma lembrança da humanidade. Os altares e as galerias patrióticas da Terra foram sempre comprometidos pela política rasteira das paixões. Poucos heróis do planeta fazem jus a esse título no mundo da verdade. É por essa razão que a história do orbe, sendo exata, no concernente à descrição e à cronologia, é ilegítima no que se refere à justiça e à sinceridade. Pergunta 82. Os falsos julgamentos da história agravam a situação dos que se desprendem do mundo, na qualidade de heróis, sem que o sejam. Emmanuel. As exéquias solenes, os necrológios brilhantes, os pomposos adjetivos que se concedem aos mortos, em troca do ouro da posição convencional que deixaram, afligem os que partiram pela morte, de maneira intraduzível. Penosa situação de angústia se estabelece para esses espíritos sofredores e perturbados, que se envergonham de si mesmos, experimentando a mais funda repugnância pelas homenagens recebidas. Cessada essa fase do julgamento insincero do mundo, frequentemente se poderá observar a incoerência dos homens. O antigo herói volta ao orbe com as vestes do mendigo ou do proletário rude, aprendendo nas lágrimas silenciosas a compor os cânticos do dever e do trabalho santificantes. Todavia, ninguém o vê, porque, na história do mundo, em todos os tempos, o homem sempre incensou a tirania e raramente fixou o olhar inquieto na flor carinhosa e humilde da virtude. Pergunta 83. É o historiador responsável pelos juízos falsos da história? Emmanuel. Considerando-se que cada espírito encarnado tem sua tarefa especial nesse ou naquele setor evolutivo, os historiadores que se deixam mergulhar no interesse econômico das sinecuras políticas, embriagados pelo vinho da mediocridade, responderão além-túmulo pela exploração comercial da inteligência que hajam praticado na Terra, adulterando a justiça e o direito, evitando a verdade, ou fornecendo mentiras ao espírito confiante dos pósteros. Pergunta 84. Se um espírito no plano invisível não é realmente uma criatura santificada, como receberá as orações de seus devotos, se a história do mundo canonizou? Emmanuel. A canonização é um processo muito arrojado das ambições humanas, para ser considerado perante a verdade espiritual. Conhecemos inquisidores, verdugos de povos e traidores do bem, conduzidos ao altar pelo falso julgamento da política humana. A prece dos devotos invocando seu socorro muitas vezes sem se lembrarem da paternidade de Deus, ecoa-lhes no coração perturbado como vozes de acusação terrível e dolorosa, porquanto reavivem ainda mais a nudez de suas feridas.
Frequentemente, os espíritos que se encontram nessa penosa situação rogam a Jesus a concessão das experiências mais humildes na Terra, a fim de olvidarem os ruídos nocivos das falsas glórias do planeta, no silêncio das grandes dores que iluminam e regeneram. Pergunta 85. As primeiras formas planetárias obedeceram a um modo especial preexistente. Emmanuel. Jesus foi o divino escultor da obra geológica do planeta. Junto de seus prepostos, iluminou a sombra dos princípios com os eflúvios sublimados do seu amor, que saturaram todas as substâncias do mundo em formação. Não podemos afirmar que as formas da natureza, em sua manifestação inicial, obedecessem a um modo preexistente, no sentido de imitação, porque todas elas receberam o influxo sagrado do coração do Cristo. A verdade é que, assim como em vós as construções materiais, todas as obras viveram previamente no cérebro de um engenheiro ou de um arquiteto, todas as formas de vida na Terra foram primeiramente concebidas na sua visão divina. Pergunta 86. Tendo sido a Terra formada pelo poder divino, por que passou o planeta por tantas etapas evolutivas, muitas das quais duraram milhões de anos? Emmanuel. No infinito do universo, a evolução do princípio espiritual tem de escapar a todas as vossas limitações de tempo e de espaço, na tábua dos valores terrestres. As aquisições de cada indivíduo resultam da lei do esforço próprio no caminho ilimitado da criação, destacando-se daí as mais diversas posições evolutivas das criaturas e compreendendo-se que tempo e espaço são laboratórios divinos, onde todos os princípios da vida são submetidos às experiências do aperfeiçoamento, de modo que cada um deva a si mesmo todas as realizações, no dia de aquisição dos mais altos valores da vida. Pergunta 87. De onde foram tirados os elementos para a formação da Terra? Emmanuel. Sabemos que a aglutinação molecular, bem como o motor transcendente do mundo, obedeceu ao sopro gerador da vida, oriundo do Todo-Poderoso, e lançado sobre o infinito da criação universal. Contudo, achamo-nos ainda na situação do aluno que encontrou a escola já edificada, cabendo-nos louvar e buscar, pelo trabalho e pelo aperfeiçoamento, o seu divino autor. Pergunta 88. Deve o homem terrestre enxergar nas comoções geológicas do globo elementos de provação para a sua vida? Emmanuel. Os abalos sísmicos não são simples acidentes da natureza. O mundo não está sob a direção de forças cegas. As comoções do globo são instrumentos de provações coletivas, ríspidas e penosas. Nesses cataclismos, a multidão resgata igualmente os seus crimes de outrora, e cada elemento integrante da mesma quita-se do pretérito, na pauta dos débitos individuais. Pergunta 89. Por que razão não existe nos textos sagrados uma notícia positiva das terras descobertas posteriormente à vinda de Jesus ao planeta? Emmanuel. Nesse particular, temos de convir que a palavra das profecias, através de todos os tempos e situações do planeta, como eco das regiões divinas, não teve em mira senão a edificação do reino de Deus nos corações, desprezando as fundações humanas, precárias e perecíveis. Todavia, no desdobramento das revelações, encontrareis notícias das novas terras, posteriormente descobertas, informações essas que se encontram sob os véus dos símbolos, como aconteceu com todas as demais notificações que o Velho e Novo Testamentos legaram ao homem espiritual. 5. Ciências aplicadas. Campo de esforço. Inspirações do plano superior. O agricultor. O engenheiro. A medicina terrestre. Saúde. A moléstia e a sua cura psíquica. Aplicação dos recursos humanos. O passe. Aplicação do passe. A benzedura. Enfermidades físicas incuráveis. Atuação dos espíritos amigos sobre a flora microbiana. Água fluidificada. Condições do auxílio espiritual. O conselho médico de amigo espiritual. Eutanásia. Hospital espírita. Base dos métodos de educação. O período infantil. A melhor escola de preparação. Educação sexual. Renovação dos processos educativos. Deveres dos pais espiritistas. Economia dirigida. Pergunta 90. As ciências aplicadas, como a agricultura, a engenharia,
A medicina, a educação e a economia representam o campo de esforço dos espíritos encarnados para a amplificação dos conhecimentos do homem, em benefício material da humanidade. Emmanuel. As ciências aplicadas são as forças que se mobilizam para as comodidades da civilização. Todavia, apesar de suas características materiais, é dentro de seus quadros que se organizam os esforços abençoados do espírito, em provas de regeneração ou em missões purificadoras, na sua marcha ascensional para o perfeito, entrosando-se com as atividades complementares das demais expressões científicas do planeta. Todas se harmonizam, nas lutas do homem, como recursos terrenos para o desiderato das finalidades divinas. Pergunta 91. No quadro das ciências, as inspirações do plano superior são destinadas a determinados estudiosos ou lançados de maneira geral para todos os cientistas? Emmanuel. Nos departamentos da atividade científica existe, às vezes, esse ou aquele missionário, com tarefa especializada e conferida, tão somente ao seu esforço. Em se tratando, porém, de ideias e aparelhos novos, nos movimentos evolutivos, as inspirações do plano espiritual são distribuídas em todas as correntes do pensamento humano, percebendo-as, contudo, somente aqueles que se encontram sintonizados com as suas vibrações. Pergunta 92. O agricultor, aplicando os conhecimentos da ciência para a melhoria do seu meio ambiente e elevação do nível social em que se encontra, cumpre, também, missão espiritual? Emmanuel. O homem recebeu, igualmente, uma grande tarefa junto ao solo do globo, fonte de manutenção de sua existência, competindo-lhe o bom serviço de cultivar e aperfeiçoar o trato da terra, sob a sua ordenação transitória, porquanto é na oficina do orbe que ele se prepara, de modo geral, para o seu futuro infinito, cheio de beleza e de realizações definitivas no plano eterno. Pergunta 93. O engenheiro, na movimentação dos patrimônios materiais do orbe, alargando as possibilidades de comunicação entre os povos, é amparado pelas forças espirituais? Emmanuel. As fontes de proteção do plano invisível amparam todos os esforços generosos e sinceros que objetivam não só o aperfeiçoamento da escola planetária, como também o de seus filhos. Assim, temos de reconhecer no engenheiro abnegado um obreiro do progresso e da fraternidade. Essa razão pela qual as grandes obras da engenharia, em sua feição beneficiária, apesar de materiais, possuem elevada significação pela extensão de sua utilidade ao espírito coletivo. Pergunta 94. Como é considerada nos planos espirituais a medicina terrena? Emmanuel. A medicina humana, compreendida e aplicada dentro de suas finalidades superiores, constitui uma nobre missão espiritual. O médico honesto e sincero, amigo da verdade dedicado ao bem, é um apóstolo da providência divina, da qual recebe a precisa assistência e inspiração, sejam quais forem os princípios religiosos por ele esposados na vida. Pergunta 95. Em face dos esforços da medicina, como devemos considerar a saúde? Emmanuel. Para o homem da Terra, a saúde pode significar o equilíbrio perfeito dos órgãos materiais para o plano espiritual. Todavia, a saúde é a perfeita harmonia da alma, para a obtenção da qual, muitas vezes, há a necessidade da contribuição preciosa das moléstias e deficiências transitórias da Terra. Pergunta 96. Toda moléstia do corpo tem ascendentes espirituais? Emmanuel. As chagas da alma se manifestam através do envoltório humano. O corpo doente reflete o panorama interior do espírito enfermo. A patogenia é um conjunto de inferioridades do aparelho psíquico. E é ainda na alma que reside a fonte primária de todos os recursos medicamentosos definitivos. A assistência farmacêutica do mundo não pode remover as causas transcendentes do caráter mórbido dos indivíduos. O remédio eficaz está na ação do próprio espírito enfermiço. Podeis objetar que as injeções e os comprimidos suprimem a dor, todavia, o mal ressurgirá mais tarde nas células do corpo. Indagareis, aflitos, quanto às moléstias incuráveis pela ciência da terra, e eu vos direi que a reencarnação, em si mesma, nas circunstâncias do mundo envelhecido nos abusos, já representa uma estação de tratamento e de cura, e que há enfermidades da alma, tão persistentes, que podem reclamar várias estações sucessivas, com a mesma intensidade nos processos regeneradores. Pergunta 97.
Se as enfermidades são de origem espiritual, é justo a aplicação dos medicamentos humanos, a cirurgia, etc., etc. Emmanuel. O homem deve mobilizar todos os recursos ao seu alcance, em favor do seu equilíbrio orgânico. Por muito tempo ainda, a humanidade não poderá prescindir da contribuição do clínico, do cirurgião e do farmacêutico, missionários do bem coletivo. O homem tratará da saúde do corpo, até que aprenda a preservá-lo e defendê-lo, conservando a preciosa saúde de sua alma. Acima de tudo, temos de reconhecer que os serviços de defesa das energias orgânicas, nos processos humanos, como atualmente se verificam, asseguram a estabilidade de uma grande oficina de esforços santificadores no mundo. Quando, porém, o homem espiritual dominar o homem físico, os elementos medicamentosos da Terra estarão transformados na excelência dos recursos psíquicos, e essa grande oficina achar-se-á elevada a santuário de forças e possibilidades espirituais junto das almas.